E aí, gente bonita, cafeando e papo reto aqui, passando na sua timeline nessa sexta-feira chuvosa. Tem um tempo que eu não apareço por aqui, tem um tempo também que eu não apareço pelo YouTube, né? Esse último mês foi super corrido, muitos acontecimentos, mas eu tenho muita coisa pra conversar, pra papear com vocês. Tudo, é claro, sempre pensando em como as histórias e as coisas que passam pela minha cabeça podem te ajudar de alguma forma a se tornar a sua melhor versão. Porque esse é o meu papel, assim, fundamental na vida. Como eu posso me tornar minha melhor versão? E já que eu tô nessa caminhada, por que você não pode também pensar sobre isso e a gente trocar ideia aqui sobre isso? E esse vídeo aqui é pra falar de coisas que ficaram... pensamentos intrusivos, positivos, que permearam minha cabeça ontem, né? Ontem foi um dia que eu estudei muito, não só academicamente, mas para conhecimentos e para as minhas questões da vida, né? Ontem eu ouvi podcast, no final do dia eu tava assistindo um outro vídeo do Pedro Calabres, eu falei, caramba, apesar de não ter conseguido ali estudar o estudo oficial da academia, né, da faculdade, eu, de maneira geral, estudei bastante, né? Enfim, ontem eu estava escutando um podcast do Joel J com a Gui Oliveira. Eu não sei se você conhece eles. Joel J, ele foi um atleta, é um atleta, não sei se deixa de ser atleta, e é um baita comunicador, e a Gui Oliveira é uma cabeleireira que bombou dos últimos 2 anos pra cá, viralizou, e agora ela é a cabeleireira que tem mais seguidores no mundo, pelo podcast que eu ouvi ontem, né? Enfim, aquele podcast ficou pipocando minha cabeça, porque além dessas 2 pessoas que eu admiro pra caramba do podcast, eu tava pensando nas pessoas que eu admiro e que, de alguma forma, hoje ganham muito dinheiro, mas já foram pessoas comuns no sentido de que já estiveram no mesmo patamar que eu, ou até pior que eu, não sei. E isso aí a gente sabe que é uma realidade em algumas outras pessoas, né? Eu tô falando aqui do nicho e da galera que eu acompanho, que eu me inspiro e que eu estudo pra adquirir e absorver, assim, o que eu posso absorver, porque afinal o que diferencia essa galera da gente, sabe? Meros mortais. Em algum momento, essa galera já foi desconhecida. Tô falando, vamos lá, vou dar nomes aos bois, né? Das pessoas que eu acompanho, que eu admiro muito, que eu falo, mano, olha de onde essa pessoa saiu. Se essa pessoa saiu daquele lugar, eu consigo sair também. Então é uma coisa que eu tenho estudado e me movimentado para entender ali e encaminhar, assim, minha vida para esse lugar. Pessoas que eu acompanho e admiro, Pedro Calabres, Elaine Ourives, Marcos Strider, tudo da galera da psicologia, da neurociência, tá, gente? Eu sei que é meio nerd, mas... enfim, a questão não tá exatamente na pessoa que tu admira e o que ela faz, mas, assim, entender como ela conseguiu chegar onde ela chegou hoje pra ser uma pessoa admirada, né? Eslen, eu não sei falar o sobrenome dele, Delanogueri, alguma coisa assim, que é da psicologia também. A Gui Oliveira, que é cabeleireira, né, e pô, incrível. O Joel J não é uma pessoa que eu acompanho, né, que eu consumo direto, mas é uma pessoa que pontualmente eu vou lá ouvir o que se tem pra dizer, o que ele tem pra dizer e como eu posso absorver isso. Então, de uns tempos pra cá, eu tenho estudado pessoas, sabe? Eu não tenho só consumido pessoas e o que elas têm pra dizer, mas eu tenho estudado as pessoas, ou seja, elas fizeram alguma movimentação em algum momento da vida que tiraram elas de um verdadeiro desconhecimento pra hoje grandes pessoas reconhecidas, sabe? Eu falo assim, cara, como? Se a pessoa conseguiu fazer, eu posso fazer também. Mas como? Qual é a chave? Qual é a virada de chave? Qual foram os movimentos que elas fizeram que diferenciou ela de todas as outras pessoas comuns, desconhecidas, né? Para grandes pessoas e para pessoas muito reconhecidas. Enfim, fiquei pirando nisso. E ontem, ouvindo o podcast, eu anotei algumas questões, né?
E uma dessas, eu anotei algumas perguntas, uma dessas é dessas pessoas quebradas que, cara, essas pessoas que eu tô trazendo aqui, elas ou saíram, algumas estavam muito endividadas. Por exemplo, a Elaine Ourives, ela tinha uma dívida de 700 mil na época, quebradíssima. E hoje a mulher é milionária, hoje a mulher é uma mulher que foi a que mais vendeu curso, se eu não me engano, no Hotmart, alguma coisa assim, não lembro. Eu não sei se era o Edu Camais, enfim, alguma dessas plataformas que vende curso, né? Marcos Straley também era quebrado, assim. Enfim, cara, e essas pessoas me inspiram de alguma forma. Então, a primeira coisa que eu fiquei me perguntando é sobre isso, né? Como essas pessoas quebradas deram a volta por cima. E aí, uma outra coisa que eu já trouxe aqui é o que diferencia quem chegou lá de quem não chegou lá. E eu fiquei pipocando isso, né? E ouvindo a história da Gui, do Jota ontem, tem uma coisa, se você parar pra pensar nas pessoas, elas vão ter, nessas pessoas que alavancaram, elas têm algum ponto em comum. Alguma coisa aconteceu ali que se assemelha, sabe? E não necessariamente alguma coisa ruim, mas tem um pouco disso também. Mas o que elas fizeram com essa coisa ruim que aconteceu, né? Com estar quebrado, o que elas fizeram? E, cara, acho que a primeira coisa que diferencia uma virada de chave, talvez não a primeira, mas assim, a principal, e que isso me pegou ontem, que é a ambição. E a gente tem na nossa cabeça que ambição é algo ruim. Em algum momento, alguma coisa na sociedade, ou talvez na nossa criação, e, enfim, não é culpabilizando ninguém, todo mundo fez o melhor que pôde, mas existe uma cultura que eu acho que é uma cultura, talvez, de classe, porque existe um ganho em manter determinadas classes com determinadas mentalidades para se fazer manutenção de classes, se é que você me entende. Então, assim, por muito tempo, e acredito que pra você também, as pessoas à minha volta e eu achavam a ambição uma coisa ruim. Tem ali, talvez não seja uma consciência direta, mas inconscientemente, ambição como algo ruim, ambição como algo que você vai passar por cima do outro, como algo que não é bom, porque você não pode ser ambicioso, porque tem aquela coisa, por exemplo, na religião tem muito isso, né, que você tem que ser humilde, enfim, só que na verdade esses termos se misturam de maneira errada, tá? Eu posso ser humilde e ter muito dinheiro e ser humilde, assim, enfim, porque a humildade, a galera atrela a humildade à pobreza, sabe? Enfim, e isso é uma cultura que acaba ficando instalada ali, sabe? Então acho que a primeira coisa que diferencia essa galera de que chegou lá da galera que não chegou lá é essa coisa da ambição, de ter ambição de chegar lá. Vamos combinar aqui. Vou usar o meu exemplo aqui, por exemplo, do doutorado. Porque para algumas coisas a gente tem ambição, mas geralmente quando tá relacionado a dinheiro, acho que muita gente tem um pouco mais de dificuldade por atrelar, né? Ter muito dinheiro, sei lá, pecado. Ou ter muito dinheiro, dessa coisa que gente rica não presta, ou gente rica só é rico porque fez alguma coisa errada pra conseguir, né? Deu a volta em alguém pra conseguir chegar lá. Por exemplo, o meu doutorado. O meu doutorado, ele foi uma coisa que eu tinha a ambição de chegar, ou seja, eu tinha o desejo, eu tinha o vislumbre de chegar nesse lugar. Vamos colocar aí uns 3 anos atrás. Talvez algum tempo mais atrás, eu tinha também, só que se perdeu no meio do caminho e eu parei de ter esse desejo. Vamos colocar a ambição como um sonho, que acho que quando a gente fala sobre sonhos, a gente não é romantizar mais. Mas parece que não tem pejoratividade no termo sonho, que é uma pejoratividade que por alguma questão se coloca no termo ambição, mas estão ali, ó, similares, sabe? Então eu tinha a ambição, eu tinha o sonho de chegar no doutorado há uns 3 anos atrás, que eu comecei a tentar aí o mestrado, fui pro mestrado, tudo mais.
ambicionando o doutorado, desejando muito o doutorado. E, cara, hoje eu fico assim, mano, eu tô vivendo a minha versão do futuro, que é ali há 3 anos atrás, eu queria muito. E hoje eu tô nesse lugar. E às vezes eu ainda fico meio embabacada, tá, gente? Que eu fico, não tem nem um mês que eu entrei, né? E eu chego lá naquele lugar e eu quero abraçar todo mundo e acho todo mundo incrível e falo assim, caraca, quanto conhecimento aqui nesse lugar. Mas eu só cheguei nesse lugar porque um dia eu desejei esse lugar. Porque pensa comigo, se você não deseja algo e não tá se movimentando para esse desejo, é pouquíssimo provável que ele aconteça na sua vida, que você chegue de fato nesse lugar. Sei lá, deve ter uma exceção ou outra, né? Essas coisas assim, não tava pretendendo isso, aconteceu. Mas geralmente o que se tem, às vezes é assim, eu queria chegar, tô aqui, queria chegar nesse lugar. E aí você chega nesse lugar e chega mais além, mas você tinha a ambição e o desejo e o sonho de chegar em algum lugar. Ou seja, você tinha um objetivo e você começou a se movimentar em prol desse objetivo. Então, quando eu paro pra pensar nas pessoas que chegaram lá, que hoje são grandemente reconhecidas, das pessoas que não chegaram lá, a primeira coisa é a ambição. Cara, eu ouço a galera falando assim, a galera tinha uma convicção de que queria muito estar nesse lugar, mesmo que por até determinado tempo ela não passou pela cabeça delas alavancar tanto, mas tinha uma ambição ali de chegar a algum lugar. E acho que essa é a primeira parada. A segunda parada talvez seja reconhecer que tinha alguma coisa ali nessa galera que era relevante. E aqui é muito maneiro, porque você com certeza tem alguma coisa aí que é muito relevante e que outras pessoas não sabem. Não sabem. E aí a internet é uma parada, as redes sociais são uma ótima ferramenta para você espalhar esse conhecimento que você tem, esqueci o termo que eu usei, né? Mas isso que você tem, que você sabe que você é bom ou que é um conhecimento relevante e que outras pessoas não sabem. E essas pessoas que eu admiro muito, que hoje estão nesse lugar de reconhecimento, elas acreditavam, mano, que tinha alguma coisa ali e geralmente, talvez, o que movimentou elas foi o propósito, né? Cara, isso aqui é muito importante, isso aqui, eu tenho esse conhecimento, eu tenho isso aqui e eu quero colocar isso pra frente, porque acho que me ajudou de alguma forma e com certeza vai ajudar pessoas, né? Outras pessoas, isso aqui que eu tenho enquanto conhecimento. E aí, mas aí não é só ter isso, sabe? O que eu notei nessas pessoas também? Que foi se criando técnicas e formas de fazer esse conhecimento aqui ir pra frente. Então isso aqui é muito legal, porque é o quê? Tentativa e erro. Pô, isso aqui funciona. Então como eu faço isso aqui ir pra frente? Eu uso esse caminho e esse caminho. Esse caminho, até determinado momento funciona, mas depois chega num platô e não funciona mais. Como eu posso fazer pra alavancar mais, pra fazer chegar a mais pessoas de outras formas? Então, tinha uma construção ali de ferramentas para fazer aquele conhecimento ou aquilo que a pessoa queria propagar ir mais para frente. Então, assim, tentativa e erro. As pessoas buscavam maneiras técnicas para fazer aquilo ali ir para frente. Isso aqui é uma coisa muito genial. A outra é a constância. A constância naquilo que a pessoa queria. Então, pô, errei aqui, não deu certo aqui. Como pode dar certo? Então, a galera continuava. E isso, hoje em dia, é uma coisa muito difícil de se ver, porque com a velocidade das coisas, com a rapidez que as coisas acontecem, acho que a galera, talvez um pouco mais... Não sei, eu tô falando um grande achismo aqui, né? Que, ok, tem estudos e conhecimento a respeito disso, mas que eu não me aprofundei, que eu não fui olhar, são coisas que eu ouço falar. Mas que acho que a galera dessas últimas gerações, né, por ter chego aqui no mundo com já muito acelerado, a tecnologia muito acelerada, talvez elas tenham dificuldade em manter constância em alguma coisa, pela facilidade e a rapidez com que as coisas chegam até ela. Comida rápida, informação rápida,
E as coisas que são muito rápidas, elas não se tornam sólidas. E coisa que não é sólida, coisa que é rasa, com a mesma rapidez que chega, vai embora, né? Então, assim, a constância, acho que constância supera dom. A constância em alguma parada vai superar qualquer dom, porque intensidade, talento, essas coisas, se você não aprimorar, você não vai ter tanta expertise. Vai chegar num determinado, você chega até um determinado momento, até um determinado lugar com talento, mas se você não aperfeiçoar aquilo e não treinar aquilo, tu vai chegar até ali e acabou. Que é diferente de quem tem uma constância em determinadas coisas, porque a constância vai superar o talento, se esse talento não for aprimorado, se esse talento não for constante. Então, uma outra coisa que eu percebi nessa galera, assim, de ponto em comum, foi a constância. E isso é muito interessante, assim, é muito genial, sabe? O Wesley fala isso, assim, faz o básico bem feito que você tá à frente de uma galera. Você tá, assim, tu tá lá na frente, lá acima de uma galera, porque a maioria das pessoas querem coisas rápidas. E acho que isso é uma coisa que veio por causa dessa velocidade tecnológica, né? Então, assim, ó, 3 coisas que eu percebi que é uma diferença de quem chegou lá pra quem não chegou lá. Porque, assim, você pode ser muito constante no que você faz, mas se você não tiver a ambição de chegar num lugar mais à frente, você não vai ultrapassar aquele lugar. Então, é um casamento, sabe? É um casamento da constância, da ambição, com aquilo que você acredita de fato, com aquele propósito. E, cara, fiquei pirando muito nisso. E essa questão da... Acho que eu já falei aqui, né? Tá anotado aqui. A quem interessa que a classe média, a classe trabalhadora, a classe pobre, sei lá, não tenha ambição. A quem interessa? Então, é uma parada que você vai ter que remar contra a maré, sabe? Remar talvez contra crenças, talvez não, provavelmente, contra crenças que tá instalada em você de alguma forma. E ir embora, cara. Eu tenho feito assim. Ó, consegui entrar no doutorado. Beleza, essa conquista aqui. Conquistei e vou ficar aqui, ok? Tô no meu lugar? Não. Quando eu conquisto alguma... Eu tenho feito isso. Quando eu conquisto alguma coisa, beleza, qual é a próxima coisa da lista? A próxima coisa da minha lista aqui, doutorado e à frente, eu vou aprender inglês. O que eu tô fazendo? Comecei a estudar inglês. Beleza, cheguei lá, fiz a prova, certificado, consegui o certificado de proficiência. Qual é o próximo passo? Qual é a próxima meta? Então, eu chego a um lugar e, beleza, cheguei nesse lugar, qual é o próximo? E talvez você esteja pensando que isso aí é uma baita ingratidão. Você nunca está satisfeita, que não sei o que. Não é sobre isso, é entender que a vida é tão abundante que você conquistou uma coisa, você já pode ali, você já tá no próximo degrau para conquistar outra. Sem deixar de ser grato pelo que você já conquistou. Porque a gratidão vai atrair, sim, outras coisas boas pra você. Porque é o modo como você vê o mundo. E o modo como você vê o mundo te movimenta para esses lugares. Então, se eu vejo que o mundo tem muita coisa pra me oferecer, é muito abundante, é muito próspero, eu vou me apegar nisso e vou continuar fazendo e vou continuar conquistando. Porque se a pessoa é pessimista e acha que não vai conseguir, ela não vai se movimentar para aquilo. Então, assim, se tem uma certeza que eu e você podemos ter, é que se você não se movimentar pra conquistar alguma coisa, tá certo que você não vai conquistar essa coisa. Se você se movimentar pra conquistar tal coisa, você pode chegar lá, talvez mude ali o trajeto em algum momento, que era muito isso aqui, mas talvez não é mais isso aqui, então você vai se encaminhando pra outro lugar, mas você tá se movendo. Ou você chega até além do que você imaginou, que passou como possibilidade pela sua cabeça, sabe? Como diz Pedro Calabres, acomodação é morte. Então não é chegar no lugar e não fazer mais nada pra evoluir, talvez nesse próprio lugar que você esteja. Enfim. E aí eu anotei aqui como uma outra pergunta: quem são as pessoas que você admira? Não pra você se comparar, mas pra você se inspirar nessas pessoas. Eu lembro que quando eu cheguei nessa parada de autoconhecimento,
Vai parecer muito louco, mas meu primeiro acesso pra ideia de autoconhecimento foi a Kátia Damasceno. Cara, a Kátia Damasceno fala de sexualidade. Tem nada a ver com nada. Mas, nada a ver com nada não, né? Eu estava ali me conhecendo enquanto corpo, enquanto meu corpo, minha sexualidade. Mas aí eu lembro que eu assisti um vídeo dela, que ela falava, eu tinha acabado de sair de um relacionamento. Ela dizia que não sabia lidar com dinheiro e que o esposo dela começou a ajudar ela em relação a isso. Aí caiu uma ficha na minha cabeça. Porque até então eu tava casada, então eu não precisava dar conta de contas. Eu dava conta de algumas contas, mas não era minha responsabilidade dentro ali daquele relacionamento. Então, assim, até os meus 27 anos, eu não precisava me preocupar em pagar contas essenciais, assim, né? Luz, água, essas paradas. E aí eu lembro que, beleza, me separei, eu não sabia nada, gente. Eu era assim, eu me sentia sendo adulta naquele momento, tendo que ser adulta naquele momento, porque dali pra frente era eu sozinha. Beleza, aí nesse vídeo que ela falava que não sabia lidar com dinheiro, caiu uma ficha na minha cabeça. Falei, pomba, não sei lidar com dinheiro. Minha relação com dinheiro sempre foi meio cagada até aqui. E aí eu fui procurar sobre dinheiro e aí eu caí na Natália Arcuri. E comecei a estudar sobre como lidar com dinheiro, que não sei o quê. E nessa muvuca aí, eu não sei como eu fui parar nele, mas eu lembro que foi nesse momento, pós-separação, que eu achei o Pedro Calabres. E filho, nunca mais larguei, né? Porque eu falo do Pedro Calabres até hoje. E consumo ele até hoje. Isso é de 2017 pra cá. E aí, beleza. Aí Pedro Calabres, depois eu achei Marcos Strider, depois fui achando essa galera da psicologia. O Clóvis de Barros Filho, que é uma pessoa que eu sou apaixonada também, que ele fala sobre filosofia. No início lá, 2018, eu consumia ele diariamente. Hoje eu não consumo ele diariamente, mas vira e mexe eu tô indo lá, ouvir alguma coisa, que ele é um grande querido. E cara, eu nunca mais parei de 2017 pra cá. E ainda estou aprendendo. E ainda tenho muita coisa a aprender. Mas eu já evoluí pra caraca. E assim, gratidão àquela Aniele que eu olho hoje e falo, nossa, não sabia nada da vida, né? Toda cagada. Ainda não estou onde desejo estar. Mas eu tô caminhando e indo pra esse lugar de maneira mais efetiva, porque eu tô me movimentando e descobrindo as formas, a técnica pra chegar onde eu quero chegar. Então, assim, se eu posso deixar alguma coisa aqui nesse vídeo, se você chegou até aqui, o que eu deixo pra você é essas 3 coisas que eu falei aqui. Tenha ambição e, cara, uma pergunta mágica. Porque você pode ter uma ambição e as suas crenças falar pra você que vai ser impossível, que não vai rolar. E aí tem uma pergunta que quebra um pouco essa crença, né? Tá, e se fosse verdade? Porque quando você entra no e se fosse verdade, você entra no faz de conta. Então o faz de conta não precisa ser coerente. Então você vai longe assim, beleza, e se fosse verdade, sei lá, se fosse verdade ganhar na Mega Sena, como seria? E aí você traz essas sensações, esses desejos. Se eu pudesse ser qualquer coisa, se dinheiro não fosse um problema, não fosse uma questão, o que eu seria? O que eu estaria fazendo? Então isso faz você chegar nesse lugar da ambição, da sua ambição maior, sabe? Entender o propósito, entendendo o que você é bom, o que você gosta de fazer, ou no que você quer ficar muito bom. Acho que isso é uma outra questão. E a última, constância. Cara, se você não fizer, você não vai chegar onde você deseja. Então faz. E não se preocupa em errar ou em falhar no meio do caminho, porque erros e falhas fazem parte do processo. Assim como levar muitos nãos fazem parte do processo. Quando eu falo aqui do doutorado, antes de eu entrar no doutorado, eu levei 2 nãos. Porque eu tentei no primeiro eu não cheguei a tentar o edital, mas porque eu já tinha levado um não, que não ia dar tempo, né? No segundo, eu tentei o edital e eu fui desclassificada, eu recebi um outro não. E no terceiro, agora eu entrei. Então, assim, o que os nãos que você tá recebendo, pra onde ele vai te impulsionar? Ele vai te impulsionar pra alguma coisa. Eu sei que às vezes é uma grande bosta a gente receber o grande baque de eu não estou pronta para.
Porque uma reprovação, vamos colocar assim, uma desclassificação, é muito isso. Você ainda não está preparada para. Você pode desistir, ou você pode falar, pô, não estou preparada, vou ficar. Como eu vou fazer isso? Como eu vou ficar preparada para chegar nesse lugar que eu quero ficar? Que eu quero chegar? E ir, filho. Porque com certeza, se você tá se movimentando, você vai chegar em algum lugar. Porque não tem como se mover e ficar parado. Ficar no mesmo lugar, assim, Se você pegar a técnica, pegar os métodos e... Pô, isso aqui não funcionou. Aí você pode tentar insistir de novo. Insistir, a segunda não funcionou, da terceira não funcionou. Tem que fazer diferente. Como eu vou fazer diferente? O que eu vou fazer de diferente aqui pra chegar? Enfim, falei pra caramba, né? Mas Tava um tempo sem vir aqui conversar com vocês. Se você chegou até o final desse vídeo, eu espero muito que ele tenha feito você pensar de alguma forma como você pode chegar onde você quer chegar, te dado um up. Não espera motivação. Faz que quando o resultado começar a aparecer, não vai ter motivação melhor pra você. E cara, tenho que confessar que parece que quanto mais demora a parada pra chegar, quando chega você desfruta. Tu desfruta cada detalhe. Mas se eu tenho uma mensagem pra deixar aqui pra você nesse momento, não para, só continua. Ontem eu anotei 2 coisas geniais do podcast que o Joel J falou. Uma é, adulto não reclama, resolve. Cara, é isso. Adulto não reclama, resolve. Porque se reclamar não vai te levar a lugar nenhum. Mas procurar as formas de resolver o que você precisa resolver vai te levar a algum lugar. Essa frase ficou na minha cabeça. E a outra é, bota o pé que Deus bota o chão. Isso é outra frase genial, né? E eu tenho alguns amigos que eu vejo assim, que a galera sai, sei lá, de outro estado e veio pra um outro lugar, e veio algumas pessoas da faculdade, alguns outros amigos. E, mano, a galera meteu a cara e eu olho e falo assim, mano, tá dando certo. E vou morar sozinha, e pegou e foi, sei lá, com pouco dinheiro, meteu as caras. Então, assim, movimenta. Põe o pé que Deus bota o chão e é isso, só vai, sabe? Bom, é isso que eu tinha pra falar. Desejo aí que vocês tenham um bom dia refletindo sobre essas questões. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.